Oi, gente, quarta-feira, Rede Psi do Bem. Senta aqui, papo de psi. Eu sou Fátima Francisco, psicóloga, mestre em ciência da saúde, coordenadora da Rede Psi do Bem. A Rede Psi do Bem foi uma rede que nasceu junto com a pandemia para a gente estar conversando sobre saúde mental nesses dias tão difíceis, tanto de pandemia quanto pós-pandemia. Bom, nós em 2023 estamos também falando sobre o envelhecer. E se você achar os conteúdos legais, passe para frente, porque o nosso objetivo é a gente estar conversando e sobre aquilo que nos aflige, aquilo que está nos afligindo hoje em dia, tá? Então, semana passada eu não pude fazer o post porque eu estava com a minha mãe que levou um tombo. Tombo em pessoas idosas, ela tem 88 anos, já quase 89, são comuns, né? 50% diz a estatística de pessoas idosas, a partir dos 65 anos levam tombos. O tombo, ela quebrou, fraturou o punho, que é um tombo que também para eles é uma coisa corriqueira que acontece normalmente. E temos também os tombos aí mais feios, que quando se quebra o fêmur ou tem traumatismo craniano, que aí são tombos que são realmente mais difíceis de serem tratados, podem até levar à morte. Então, a gente precisa estar sempre muito atento aos tapetes, se o banheiro tem aqueles apoios para o idoso segurar, né? Como é que essa casa está funcionando e como é que está o físico do idoso. Por quê? Porque o idoso ele já tem todo um comprometimento muscular, visual, né? Já tem uma dificuldade de visão, de audição, e tudo isso facilita muito o tombo, né? E tombo leva à morte, sim. Tombo é uma coisa que pode deixar o idoso acamado muito tempo, ter escaras e infecções, e aí não tem o que fazer, porque junto com as comorbidades, né, a facilidade para levar à morte é muito grande. Bom, o que então a gente pode fazer? A gente tem sempre que ter muito cuidado com a casa, né, com o espaço, com o ambiente, porque o ambiente é facilitador das quedas, né? No caso da minha mãe, um sapato que não era fechado, né? Que o idoso deve sempre andar com um sapatinho fechado, que dá mais estabilidade. Ela tem um problema no joelho, levantou sem a bengala e sem a, a joelheira. Então, tudo isso facilitou esse tombo. E a gente precisa, né, de pisos antiderrapantes, evitar tapete, móveis firmes, gente. Móveis firmes, porque o idoso ele se apoia e põe todo o peso no móvel. Então, os móveis têm que ser mais firmes para eles não caírem ele e os móveis, né? O cuidado com a saúde física, ver como está essa pressão, como está a diabetes, como está o coração, como é que está, se ele fortalece, se faz fisioterapia para fortalecer, né, o músculo ou não. Então, é muito importante todo esse aparato, porque no caso da minha mãe, deu para ela fazer uma cirurgia. Ela foi lá, fez o risco cirúrgico, deu para fazer uma cirurgia, porque era uma anestesia que ia pegar só o braço. Mas se é uma anestesia geral, uma anestesia em que você tem que ficar muito tempo, o risco de uma pessoa com mais de 80 anos, 85 anos, fazer uma cirurgia dessa é muito grande, né? Bom, psicologicamente falando, eu não vou dar muitas explicações, porque eu já até dei, mas eu vou ler um trechinho do livro que eu adoro e já pedi a vocês, né? Eu já recomendei o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu acho muito importante. E ele, com esse tombo da minha mãe, eu fui refletir uma série de coisas, e isso aqui veio bem a calhar com aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava tentando entender na minha cabeça de filha idosa, né, cuidando de uma idosa. Então ela diz assim:
Deixo um último lembrete. Da mesma forma que devemos nos preparar para perder, é necessário preparar as pessoas que amamos para a nossa partida. Se você, por exemplo, é aquele tipo de mãe ou pai que tem absoluta certeza de que os filhos não funcionam sem você, não perca mais tempo e torne-se uma mãe ou um pai melhor. A boa mãe ou o bom pai é aquele que consegue existir dentro do coração do filho e não fora. Quem só existe do lado de fora está criando uma relação baseada na dependência. Se uma pessoa declara não poder viver sem nós, é porque não a amamos o suficiente. Não a amamos direito. Será preciso mostrar o espaço que ocupamos ao coração dela, para que ela possa nos encontrar quando não estivermos mais aqui. É assim que nos preparamos para perder alguém, amando muito. É algo que teremos que praticar intensamente na velhice. E eu asseguro, amar muito será maravilhoso. Há tempos, uma amiga muito querida recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Ela era jovem e o câncer muito agressivo. Quando descobriu a progressão da doença, essa mulher doce e afetuosa começou a tratar mal os filhos. Um dia, depois de assistir à conversa difícil entre eles, perguntei por que estava agindo daquela maneira. Porque eles têm que aprender a viver sem mim. Eu não posso fazer falta. Na verdade, o que ela precisava era se livrar da dor da perda. O medo da dor da perda nunca salvou ninguém de perder nada. Nem emprego, nem milhões no banco, nem o amor, nem filhos, nem paz. Perdemos essas coisas com toda a certeza, independentemente do medo que sentimos. Então, não adianta temer. Tenha respeito por suas relações e ame muito. No amor está o caminho para que o outro, privado de nós, encontre forças para elaborar a saudade. Eu sei que isso é muito difícil, mas é a pura verdade. Boa semana, vamos nos cuidar enquanto pessoas idosas e vamos cuidar dos nossos idosos com mais cuidado e com muito amor. Boa semana.